Nós e o mundo material. A estética quântica. Talvez a reunião de nossas visões sobre o mundo que nos cerca, com as visões sobre o nosso mundo interior, seja uma faceta satisfatória da recente evolução da ciência. Lia Prigogine, Order Out of the Chaos. Sob muitos aspectos, o exemplo do diálogo criativo entre a criança e o seu pote de argila levanta uma enorme questão sobre o nosso relacionamento enquanto seres conscientes com a matéria, com o mundo material e o relacionamento destes connosco. Em que medida o nosso envolvimento consciente influencia a revelação da realidade material e, por sua vez, em que medida o mundo material que nos cerca deixa as suas marcas na revelação de nossa própria realidade? Resumindo, poderíamos nós ser os seres humanos que somos se o mundo material não fosse como ele é? Em que medida nosso diálogo com o mundo material molda tanto a matéria quanto nossa condição de seres humanos? As respostas a tais questões têm implicações importantes para a nossa atitude diante do meio ambiente material. No nível simples, clássico da atividade diária, temos evidentemente um efeito sobre a matéria. Nós a moldamos e fazemos, digerimos, queimamos, resfriamos, quebramos, reconstruímos, etc. E, nesse mesmo nível bem simples, a matéria e seus processos evidentemente têm efeitos sobre nós. O alimento que ingiro poderá nutrir-me ou envenenar-me. A pedra no caminho pode se chocar com o meu pé e quebrar o meu dedo. A porta trancada pode impedir-me de entrar no jardim. Num nível ainda mais básico, as substâncias químicas da Terra e o Sol que brilha sobre elas são necessárias à existência e ao funcionamento do meu organismo, como também o oxigênio que respiro e a água que bebo. Meu corpo e todas as suas necessidades físicas são evidências claras de um diálogo fundamental entre mim e o mundo material. Mas o diálogo entre a criança e o pote, embora contendo todos esses elementos clássicos, tem uma outra dimensão. Uma dimensão que brota de seus contactos conscientes com o mundo material. Através de nossas criações materiais, nossos potes de argila, nossas ferramentas, nossas roupas e nossas casas, injetamos um significado humano no material. Nós o trazemos para o nosso mundo de propósitos e objetivos e assim o transformamos. Mas, ao fazê-lo, nós nos transformamos. Através da feitura de seu pote de argila, a criança descobre criativamente tanto aquilo que na argila poderia se transformar nesse pote em especial, como aquilo que nela mesma, seu senso estético e sua habilidade, poderia lhe dar existência. Sem a intenção consciente da criança, a argila nunca teria sido transformada num pote, mas, da mesma forma, sem aquele pote, o senso estético da criança jamais teria sido encarnado. Num dos sentidos mais importantes, a criança e o pote dão origem um ao outro. O mesmo vale, em menor ou maior grau, segundo o nosso envolvimento com eles, para todos os artefatos materiais do nosso ambiente. Ao fazê-los, nós nos fazemos. Vivendo com eles, nós nos descobrimos. O aspecto mais imediato do ambiente material com que mantemos um diálogo mutuamente criativo é nosso próprio corpo material. O corpo possui toda uma gama complexa de necessidades e, reagindo a essas necessidades, satisfazendo-as ou frustrando-as, é que primeiramente descobrimos a nós mesmos e ao mundo, além de satisfazermos ou deixarmos de satisfazer suas exigências imediatas. Quando um bebê suga pela primeira vez o seio da mãe, ele não só satisfaz sua necessidade imediata de alimento, como também coloca todo o alicerce inicial de sua consciência, de si e dos outros. Simultaneamente, ele se torna e descobre criativamente, que é uma pessoa cuja fome básica pode ou não ser satisfeita. Ele descobre, na terminologia de Melanie Klein, que o seio é um seio bom ou um seio mau, e através dessa descoberta torna-se um bebê cujo mundo é um mundo mau ou um mundo bom. Quando ele empurra o seio e a superfície cede à pressão de seus dedos, ele descobre e se torna uma pessoa que pode influenciar o mundo. O mesmo acontece quando ele chuta o berço, mas nesse caso percebe que o mundo pode machucar e que seu poder tem limites. O seio e o berço são o mundo que ele recebe. São coisas materiais por meio das quais o bebê se descobre e é seu mundo. E ao fazê-lo, descobre criativamente seu significado para ele.
seu papel como auxiliar na integração de sua personalidade, mas não são coisas que ele faz, não são criações suas. Podem ser significativas para ele por satisfazerem ou frustrarem suas necessidades, mas o bebê não invocou sua realidade física objetiva. Isso ele fará quando ficar mais velho e começar a construir os artefatos através dos quais poderá satisfazer as próprias necessidades de forma independente, suas ferramentas, seus meios de transporte, suas roupas, abrigo, etc. Cada um dos artefatos que construímos, procurando satisfazer nossas necessidades corporais mais diretas, tem um propósito obviamente funcional e, nesse nível mais primário, qualquer objeto pode ser julgado, bom ou mau, pelo fato de preencher ou não sua função. Um pote de argila que não segura a sopa é um pote ruim. Uma mesa baixa demais para o nosso conforto ou instável demais para equilibrar a louça é uma mesa ruim. Uma casa onde entra chuva é uma casa ruim e assim por diante. Mas, como somos seres conscientes, com um conjunto igualmente forte de necessidades de integração de nossa experiência, de nos vermos refletidos em nosso mundo, de evoluir em direção a uma coerência ordenada cada vez maior de nossa visão do mundo, os artefatos que produzimos também devem preencher um papel de criação do mundo. O pote de barro deve, de algum modo, com sua forma e textura, reforçar ou desenvolver nosso senso estético. A mesa deve reforçar e desenvolver nosso senso de equilíbrio e proporção e expressar nossos conceitos de hospitalidade e refeição comum. A casa deve expressar e reiterar nosso sentido de lar. Essas necessidades reconhecidamente humanas, o que se poderia chamar de necessidade de um estilo de vida, decorrem diretamente da física da consciência, do fato de que o sistema quântico do cérebro, mantendo sua coerência ordenada dinâmica, naturalmente procura trazer tudo o que se passa por ele para seu próprio sistema integrado. Nossos artefatos, nossas reflexões sobre esses artefatos e os hábitos que se desenvolvem por intermédio de seu uso, tudo isso se enreda na inteireza relacional que é nosso mundo, assim como as vitaminas e sais minerais que ingerimos e o ar que respiramos, são tomados pela dinâmica da inteireza relacional que é o nosso corpo vivo. E exatamente da mesma forma que o corpo precisa mudar e crescer em resposta ao seu ambiente, a tendência evolutiva, também a consciência precisa expandir-se pela formação de inteirezas relacionais cada vez maiores a partir dos dados de seu mundo. A física da consciência e a física da vida são as mesmas, ambas são sistemas. Prigogine, do tipo Frollos. Quando julgamos o mérito de um artefato, quando dizemos que uma tigela é boa ou ruim, uma mesa é boa ou ruim, uma casa é boa ou ruim, na verdade estamos nos perguntando se ela atende a ambos os tipos de necessidade que levaram originalmente a sua manufatura. Essas necessidades incluem a funcional, se aquilo funciona, e a mais de necessidade pode e a mais humana, se aquilo reflete nossa natureza e realça o nosso mundo. O tipo mais humano de necessidade pode, com propriedade, ser chamado estética. Ele se relaciona com a sensação do objeto, com os sentimentos que ele evoca e com os valores, com a beleza ou até com a espiritualidade. Há critérios fáceis, bastante mecânicos e obviamente objetivos para se julgar a funcionalidade de um artefato. É difícil encontrar alguém que não considere de pouca utilidade uma tigela que não segura a sopa. Ao mesmo tempo, toda a experiência do design modernista na arquitetura, no urbanismo e na produção em massa de artigos que vão de tigelas a casas, passando por mesas, roupas e carros, vem revelando a inadequação da mera funcionalidade. Há algo feio e brutal no meramente funcional, nas mesas que são simplesmente superfícies planas com pernas, feitas de plástico, nas ubíquas torres de concreto que rasgam tantas de nossas cidades do interior, o que a arquitetura modernista, Le Corbusier, chamou de suas máquinas de morar. Seu design intencionalmente mecânico exclui qualquer consideração do fator humano em seu uso e reforça o senso de alienação cujas raízes estão em toda a tendência mecanicista de nossa cultura newtoniana. Artefatos que não contêm nada do fator humano, nada da consciência humana, não refletem nada de volta quando lidamos com eles.
não estão em diálogo connosco e não conseguem satisfazer nossa necessidade de autodescoberta criativa. Mas o critério para julgar se uma tigela ou mesa ou casa vão ao encontro de nossas necessidades estéticas parece, à primeira vista, mais enganoso. Se forem feitos espontaneamente por nós, pela própria natureza do diálogo criativo entre nós e a matéria no ato de modular algo, irão naturalmente nos expressar e criar assim como ao mundo. Mas, se forem feitos a partir de um projeto ou por encomenda, talvez não. Nesse caso, poderão ser insensíveis às nossas necessidades ou mesmo sufocá-las. Como julgar? Houve muitas filosofias da estética através dos tempos que buscaram resolver essa questão. Platão acreditava que uma coisa era bela se refletisse seu original do mundo das formas, seu equivalente ao projeto cósmico de todas as coisas existentes neste mundo. Aristóteles tinha o belo como sendo aquilo que tendia para uma proporção áurea, seu princípio do nenhum excesso, que se aplicava à arte e à moralidade e que se ligava à sua visão geral de que havia uma direção e um propósito, uma teologia no desdobramento natural das coisas. Para os romanos, o belo era aquilo que refletisse o princípio subjacente à sua lei. Essa lei tinha por objetivo atingir a maior coerência interna possível da sociedade e todos os seus princípios de eficiência decorriam desse objetivo em vez da mera funcionalidade. Analogamente, a grande arquitetura cristã, as catedrais e os arcos góticos e agulhas das torres tinham como visão inspiradora o amor à Virgem ou a ideia do Senhor Altíssimo, cujo amor e sabedoria dirigiam todas as coisas. Na Inglaterra, as grandes construções vitorianas expressavam o poder e a extensão do Império. Não temos tais visões nos dias de hoje. As leis da natureza, como vistas da perspectiva newtoniana, não procuram nada. Elas simplesmente são frias, mecânicas e determinadas. A cosmologia da Igreja que nos deu o Senhor Altíssimo foi desacreditada por Galileu e Copérnico e o mundo das formas de Platão descartado como misticismo grego. E mesmo a visão mais modesta do lugar do homem como criatura da natureza foi minada pelo movimento em direção à vida urbana e à produção em massa. Poucos temos contacto com as origens do alimento que consumimos ou da roupa que vestimos e muitas vezes desconhecemos os processos naturais que os produziram, nesses casos, cada vez mais raros, em que são produtos naturais. Consequentemente, muitas pessoas, na era moderna, argumentam que não há critérios objetivos para se julgar o mérito estético. Nenhum modo claro para se estabelecer que uma tigela seja mais bonita que a outra ou uma casa mais gostosa de se viver do que outra. Tais coisas são tidas como questão do gosto e o gosto não se discute. Em vez disso, deveríamos nos concentrar no mecânico e no funcional, em que há critérios nítidos. No entanto, como seres conscientes, cada um de nós traz o natural em si, sejam quais forem o nosso estilo de vida ou circunstâncias. Trazemos o natural na física de nossa consciência, que é a mesma física da própria vida. Se relacionarmos a dimensão estética dos objetos que utilizamos em nosso cotidiano às necessidades estéticas dessa consciência, poderemos então redescobrir nessa física certos critérios naturais para um valor do tipo beleza, assim como descobrimos a existência de um critério natural para o bom na esfera da ética. Contudo, é importante termos em mente que pode haver muitas expressões bastante diversas de beleza que atendem a esses critérios, assim como havia muitas formas de comportamento que atendiam ao critério do bom comportamento. Uma estética quântica abriria necessariamente a possibilidade de muitos estilos estéticos igualmente válidos, embora venhamos a descobrir a existência de uma limitação natural que alicerça nossas necessidades estéticas e que nos dá um fundamento objetivo para julgar se um determinado estilo atende a essas necessidades. Se eles expressam e cultivam o natural em nós, a natureza da nossa consciência, são um sucesso, se não um fracasso. Podemos procurar os critérios relevantes para julgá-los, relembrando as características básicas do sistema Prigogine, do tipo Froelich, do sistema quântico ordenado coerente que é a base física da consciência. A mais importante característica dinâmica de qualquer sistema aberto de Prigogine, quântico ou não, é o fato de estar delicadamente colocado numa linha divisória muito crítica entre o estático e o caótico. Isso é o que Prigogine descreve como distante das condições de equilíbrio.
Se menos energia passasse pelo sistema, ele decairia e a matéria, atravessando-o, ficaria inerte, sem ordem nem significado. Se houvesse mais energia, ele se transformaria em turbulência excessiva, tornando-se apenas barulho. Um redemoinho que se esvazia deixa de ser um padrão característico organizado de água e se funde homogeneamente com o seu ambiente sem estrutura. Um redemoinho excessivamente excitado se dissipa, formando uma turbulência caótica. Ele perde as estribeiras. Este mesmo equilíbrio sutil é mantido em qualquer sistema consciente e, em termos psicológicos, representa a linha divisória entre o tédio, de um lado, e a confusão, do outro. Um artefato que nos entendia o faz por falta de movimento suficiente, seja em seu design, seja no material de que é feito. Isso se torna muito óbvio em pinturas que não têm vida, mas também pode-se aplicar a casas e tigelas. Um prédio funcional projetado segundo princípios mecânicos estritos não terá cantos excêntricos. Todos os cantos serão ângulos retos, todos os tetos da altura exata para ficar acima das pessoas mais altas, todas as portas e janelas absolutamente simétricas. Não haverá surpresas, nada que chame a atenção e, portanto, que estimule a mente. Esse tédio fica muito mais pronunciado se, além das linhas mecânicas, o prédio for feito de material sintético, como o concreto, que é inteiramente homogéneo. Os sistemas vivos e os sistemas conscientes não são homogéneos. Salvo pela rara exceção dos clones, não há um sistema vivo igual ao outro, e isso é ainda mais verdadeiro no caso de sistemas conscientes que se diferenciaram pelo diálogo com sua experiência. Portanto, um prédio funcionalista feito de concreto não reflete nem a dinâmica nem a textura da consciência. Seu consequente fator tédio pode ser visto como objetivamente mau, feio, pois viola o ditame do natural. Tal violação pode resultar em verdadeiro desgosto para o ambiente, que frequentemente vemos expressa na violência e no vandalismo dirigidos contra tais prédios. O mesmo vale para aqueles tediosos conjuntos habitacionais onde fileiras e mais fileiras de unidades idênticas são apinhadas em pequenos espaços por projetistas que tentam aplicar as técnicas da produção em massa e a sua pressuposição de que tanto faz quais sejam as condições em que vivemos. Não há complexidade suficiente em tais estruturas para refletir a complexidade e a excentricidade, as diferenças individuais inerentes à física da consciência. Nenhum condensado de Bose-Einstein vivo é igual a outro e temos a necessidade de ver tal diversidade expressa em nosso ambiente. Nesses casos, o desgosto resultante do tédio é acrescido dos efeitos físicos da aglomeração. Quando um elétron é confinado num espaço muito pequeno, ele fica enlouquecido. Sua posição torna-se fixa demais e, portanto, o princípio da incerteza, não é possível saber a posição e o momento de uma partícula ao mesmo tempo, exige que seu momento se torne muito grande. Sendo sistemas quânticos, os sistemas conscientes também sofrem quando há muita aglomeração. Da mesma forma, um prédio ou pintura que possuem muita pouca estrutura nos confundem e podem evocar sentimentos de aflição. O movimento dadaísta na arte moderna que combatia toda a estrutura e convenção numa tentativa de expressar o mundo irracional do ID freudiano tinha tal característica, e a maior parte de seus produtos poderia ser julgada objetivamente feia. Um romance como Finance Can Wake, de James Joyce, que oferece associações demais por página, é simplesmente algo que nos deixa muito confusos. Prédios construídos ao acaso, com pouquíssima preocupação em relação a critérios de projetos são raros, se não por outro motivo, porque provavelmente desmoronariam. Muitos bairros têm um aspecto caótico e amontoado em virtude de misturas mal pensadas de estilos e texturas das casas e mesmo cidades, em muitos casos, simplesmente se espalham sem o menor critério. Nos Estados Unidos, onde poucas cidades têm limitações impostas por um cinturão verde planejado, permite-se que esse amontoado avance indiscriminadamente para campos vizinhos. As pessoas veem muito pouco da sua própria natureza em meio a tal confusão e o senso de alienação nesses bairros e cidades chega bem fundo. Analogamente, uma casa atulhada com móveis demais, muitos itens de decoração não integrados e de cores incompatíveis, ou simplesmente uma casa abarrotada, não dá a sensação de lar.
Quando o quarto de brinquedos de meus filhos fica muito desorganizado, com todos os brinquedos fora do lugar, eles reclamam que está muito bagunçado ali e gravitam em direção à sala de estar. A completa desordem do quarto de brinquedos viola a sua necessidade natural e consciente que exige o nível correto de coerência ordenada em seu ambiente. Um exemplo mais positivo de um conceito de design reflete a natureza dinâmica da consciência. Talvez seja o jardim japonês, onde o uso da água corrente em pequenas cascatas formadas por montes de terra e pedras colocadas em níveis diferentes sugere um sentido de movimento equilibrado com todo o conjunto. As delicadas, mas poderosas sobreposições de cores e texturas nas árvores e plantas selecionadas têm o mesmo efeito, e nos sentimos ao mesmo tempo tranquilos e estimulados em tais ambientes. Para os japoneses, o jardim é um elemento quase religioso, uma expressão material do espírito humano em sintonia com a natureza, e não é por acaso que ele encarna as qualidades da consciência humana. E ele o faz pelo emprego de materiais inteiramente naturais, mas há estruturas no Ocidente que criam o mesmo efeito com materiais mais artificiais. Penso, por exemplo, nos maravilhosos primeiros prédios de vidro de Mies van der Rohe, prédios que parecem ter sido esculpidos no substrato material em vez de simplesmente montados. Este mesmo efeito escultural é produzido em artefatos de uso diário, bem mais modestos, através do uso prolongado, no caso de terem sido feitos de materiais que lentamente cedem pelo diálogo com a forma ou com a atividade humana. Um martelo recém-chegado da fábrica tem pouca personalidade. No entanto, se possui um cabo de madeira, irá finalmente tomar a forma de seu renovado contacto com as mãos do trabalhador e seu trabalho. Um sapato de couro novo poderá ser consideravelmente bonito se tiver um bom desenho e especialmente se for feito à mão, mas ele só atinge sua plenitude enquanto objeto estético depois de usado e lentamente esculpido pelo andar do usuário e seu estilo de vida. Só então ele se torna um tema adequado para uma pintura de Van Gogh. Esta mundificação, como Heidegger chamaria em sua teoria estética do martelo ou do sapato, do jardim japonês ou do prédio de Mies van der Rohe, a maneira como eles chegam a exprimir o mundo de seus usuários reflete mais do que o modo como os sistemas conscientes e todos os sistemas vivos situam-se entre o estático e o caótico, entre o que aborrece e o que confunde. Reflete também o potencial múltiplo e a profundidade escondida dos efeitos de sobreposição quântica que são a característica essencial de qualquer sistema quântico. Os sistemas quânticos são como poemas, sempre prenhes de tantos significados não realizados, sempre pedindo uma evocação, uma interpretação. O gato Schrödinger tanto está vivo como morto, e é esta dualidade que lhe empresta uma personalidade tão cativante. Meus pensamentos podem assumir ora uma forma, ora outra, fazer uma associação assim ou assado, e é esta a qualidade livre, mutável, que nos faz criativos. Da mesma forma, o mundo que eu crio à minha volta e os objetos incluídos nele, se puderem evoluir naturalmente, expressarão essa qualidade poética, e aqueles que forem projetados para mim serão bonitos somente na medida em que refletem isso. Um mundo mecânico não possui nada desta profundidade de liberdade e indeterminação. Ele é fixo e superficial, sem perspectivas ocultas. A arquitetura funcionalista ríspida ou as unidades habitacionais idênticas, construídas em função de um propósito, são como a prosa mais crua. Podemos ver e sentir tudo o que há ali num só relance superficial, após o que não sobra nada com que travar um diálogo mutuamente criativo. O mesmo acontece com tigelas de plástico, mobílias de plástico, tampos de mesa e brinquedos de plástico. O plástico é uma substância fixa e unidimensional, e as coisas feitas com ele são completamente uniformes. Ele assume qualquer forma determinada que inicialmente desejamos lhe dar e depois não tem nada próprio para retribuir. Ele não se desgasta naturalmente, nem se amolda às formas de diferentes traseiros ou à constante pressão de dedos. Ele não se desgasta num lugar onde cotovelos costumam se apoiar, nem fica ligeiramente torto por causa do humor do ceramista, nem sujo onde a criança o segurou em sua imaginação ou em suas mãos por incontáveis horas de brincadeira. Ele não possui maior capacidade de diálogo e a criação do mundo que sua contraparte mais forte, o concreto. A criação do mundo em si, nesse caso o diálogo mutuamente criativo entre as pessoas e seus implementos materiais e ambientes, está ligado à característica mais básica da consciência, sua coerência ordenada e sua tendência profunda a aumentar e expandir tal qualidade.
Coisas materiais que não podem ser integradas ao nosso mundo podem ser muito tediosas ou muito confusas, muito rígidas ou muito anónimas. Não contribuem em nada para estimular a consciência ou incrementar sua fonte. Uma consequência crucial disso é a redução de nossa habilidade como seres humanos conscientes para encontrarmos um ao outro e partilharmos o mundo através de nossas criações, materiais e seu uso. Heidegger mostrou vivamente como, através da pintura de Van Gogh dos sapatos do camponês, entramos no mundo do camponês e seu trabalho, partilhamos de sua relação com a terra e o céu, com outros camponeses e com a tradição popular alemã. O mesmo seria verdade, em menor grau, se simplesmente nos defrontássemos com o sapato ou o arado camponês ou a corrente com a qual ele controlava o andamento dos animais do arado. Por isso, somos atraídos por antiguidades e velhos artefatos enferrujados. Somos atraídos pelo mundo daqueles que os usaram. Da mesma forma, ao visitarmos o Coliseu ou Pompeia, entramos no mundo da Roma Antiga e sua civilização altamente integrada dos romanos que viveram e morreram nesses lugares. Podemos sentir a gloriosa corrida das vigas e o pavor dos escravos cristãos, o riso e as relações amorosas dos habitantes de Pompeia e seu terror diante da lava incandescente descendo a encosta da montanha. Ao entrar em Chartres ou Notre-Dame ou Saint Michael, encontramos toda a glória, poder e majestade do cristianismo em seu apogeu e podemos sentir a presença de aristocratas e camponeses que durante séculos rezaram, acenderam velas e lançaram seus mais profundos apelos entre os arcos e paredes impregnadas de incenso. Uma única almofada de couro, simples, gasta, num genuflexório, já conta as histórias de muitas centenas de milhares de vidas. Quando algum dia as gerações futuras escavarem nossos arranha-céus de concreto e seus escombros de plástico e lata, suas cortinas de poliéster e camisas de tergal, o que conseguirão descobrir sobre as pessoas que viveram ali? O que sobrará das pessoas silenciosamente desesperadas que habitaram as filas de unidades habitacionais idênticas construídas ao longo de ruas idênticas sem personalidade? O que esses artefatos refletem da vida de seus proprietários, seus amores, labores e opiniões? Como Rilke expressou há tantos anos, estamos lentamente perdendo o mel do visível. Mesmo para nossos avós, uma casa, uma fonte, uma torre conhecida, suas próprias roupas, seus casacos eram infinitamente mais íntimos. Praticamente cada objeto era um receptáculo no qual encontravam algo humano ou ao qual adicionavam sua porção de humanidade. Agora, vindas dos Estados Unidos, coisas vazias e indiferentes se amontoam à nossa volta. Coisas falsificadas, os mais mortos manequins, uma casa no sentido americano, uma maçã americana ou qualquer das vinhas daquele país não tem nada em comum com a casa, a fruta ou a uva nas quais introduzimos a esperança e a meditação de nossos ancestrais. As coisas vividas e vivas, as coisas que partilham o nosso pensamento, estas estão em declínio e não podem mais ser substituídas. Talvez sejamos os últimos a conhecer essas coisas. Rilke estava errado ao pensar que essa profanação espiritual fosse um problema exclusivamente americano, ou talvez mesmo de origem americana. Pode ser que não sejamos os últimos a viver um diálogo com o mundo material, mas suas palavras de facto expressam um desgosto que muitos de nós sentimos diante da feiura e do anonimato sempre usurpadores presentes no brutal, no plástico e no tedioso do nosso ambiente material. Essa pobreza do material nos isola não só de outras culturas de gerações que reconhecem pouco de nós em nossos artefatos, mas também uns dos outros, agora por meios simples no cotidiano. Quando falo dessas coisas, das coisas materiais que realmente refletem a física da consciência e daqueles que não a refletem, da pobreza destas e da alienação que vem na sua esteira, lembro-me de 2 parques que conheci muito bem quando morei em Londres, um bairro afastado do centro. Um dos parques estava sob a responsabilidade da administração pública local, o outro dos moradores de 9 ruas próximas dali. O parque público fora projetado e arborizado aleatoriamente ao longo de um século e mantido por jardineiros pagos pela prefeitura que residiam em outro local. Era um grande espaço plano, com uma estranha mescla de arbustos e árvores aparentemente selecionados ao acaso, um parquinho infantil sem sombra, forrado de asfalto e cercado por um alambrado alto. Nada havia sido feito para separar visualmente o parque da feia vista de prédios altos de tijolo e concreto da rua adjacente. Esse parque era tedioso, não tinha movimento nem coerência.
quer no planejamento, quer no ajardinamento, e vinha sendo mantido durante anos por profissionais que não davam nada de si por aquele parque. Não expressava nenhum diálogo criativo com as cercanias e não invocava coisa nenhuma naqueles que o frequentavam. Não era parte do mundo de ninguém. Era cenário de muita violência, brigas de bêbados, assaltos violentos e tumultos. Vivia coberto de lixo e era muitas vezes vítima de vandalismo. O Parque Menor, pertencente à vizinhança, fora projetado inteiramente, construído e ajardinado por moradores da vizinhança e seus filhos, após terem recebido, depois de muita luta, permissão da Prefeitura para transformar o que era um terreno baldio. Opondo-se aos projetistas da Prefeitura, que desprezavam suas ideias como frescuras, os moradores compraram vários caminhões de terra para construir um morro num dos lados do terreno. Escolheram plantas cuja cor e textura misturavam-se e realçavam umas às outras, escolheram brinquedos pintados de cores vivas e os cercaram de bancos para que as mães pudessem se sentar e árvores para fazer sombra. O parque inteiro era cercado por grades de ferro batido em estilo vitoriano que os próprios moradores pintaram. Durante 2 anos, os arbustos novos foram regados por turmas de moradores, enquanto outras turmas arrancavam o mato. Mas, pouco a pouco, os fundadores originais foram-se mudando da vizinhança e os poucos que ficaram temiam que as predições de vandalismo feitas pela Prefeitura se concretizassem. Era uma região difícil de trabalhadores e imigrantes, onde poucas das pessoas que usavam o parque conheciam suas origens, mas aqueles temores eram infundados. As mesmas crianças que cometiam atos de vandalismo no parque da Prefeitura tratavam o parque pequeno com respeito. Mães estrangeiras que pouco utilizavam as cestas de lixo nas ruas de comércio faziam questão de não deixar traços de sujeira no chão do parque. Misteriosos alguéns tiravam o mato dos canteiros e o parque se mantém bonito até hoje. O parque pequeno é um mundo. Ele originou-se da preocupação de uma vizinhança com o seu ambiente próximo e cresceu através do diálogo criativo entre um terreno abandonado e os moradores da região. Através deste diálogo, criaram-se tanto um parque como uma vizinhança mais ampla. Moradores que não fizeram parte do plano original foram tragados para a coerência ordenada do parque e partilharam um mundo com aqueles primeiros que o construíram. O parque permanece como o Coliseu ou o Chartres, mas numa escala mais modesta, uma coisa viva e vivida. O Parque dos Moradores foi originalmente ideia de um pequeno grupo de pessoas sensíveis e educadas, muitas delas pertencentes ao Teatro de Londres. Eram menosprezados como sendo a elite por funcionários da administração pública que pensavam saber melhor o que aquele tipo de vizinhança precisava. Sua primeira opção foi um estacionamento, a segunda uma versão em pequena escala dos tristes parques públicos. Achavam que os irlandeses, indianos e paquistaneses dos bairros de Londres não precisavam de grades vitorianas e árvores com estranhos nomes em latim. Projetistas urbanos, funcionários da administração local e arquitetos do governo que lidam com subúrbios em todo o mundo revelam a mesma arrogância. Eles mesmos talvez morem em casas originais e em bairros bem planejados e, no entanto, concluem que prédios altos de concreto e espaços abertos planos são tudo o que as massas sabem apreciar. O mesmo tipo de arrogância, ou talvez apenas desleixo preguiçoso, resulta em escolas e centros de recreação mal planejados, em restaurantes suburbanos que oferecem apenas comida de plástico, gordurosa e sem sabor. Em lojas suburbanas que vendem roupas mal cortadas, sintéticas, esse povo não sabe de nada. Mas mesmo as massas trazem a natureza na física de suas consciências e sentem necessidade de ser essa natureza refletida em seu ambiente. Em tempos passados, mais rurais e mais simples, quando essas mesmas pessoas teriam feito suas próprias roupas e artefatos, seus produtos teriam enchido suas casas e enriquecido suas vidas. Hoje, tais criações recebem o nome imponente de arte folclórica ou artesanato rústico, e a sua posse é privilégio dos ricos. Os trabalhadores urbanos e os camponeses de hoje dependem de outros para suprir suas necessidades, desenhar suas roupas, escolher sua alimentação e construir suas casas. Mas é o mundo deles que fica empobrecido quando essas coisas são de plástico e concreto, onde eles não podem descobrir a si mesmos. E é a alienação dessas pessoas o que corrói o substrato da sociedade moderna.